Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é deveras interessante e muito importante para a sociedade brasileira. Declarar-se negro, branco ou indígena. Riscos e privilégios, às vezes, nas eleições. Entenda mais sobre esse assunto com a doutora Denise Teles Almeida, que é advogada, a doutora Maura, advogada, a Francis Teles, que é jornalista, e já disse aqui para mim que bam é a doutora Denise e a doutora Maura. Mas a Francis Teles é como eu, sendo jornalista, ela é uma especialista em nada. É isso que nós somos, especialista em nada. A gente tem que falar um pouco de cada coisa, em tudo, mas faz parte da nossa profissão. Brincadeiras à parte, a Francis Teles é uma grande jornalista, muito competente, por sinal, eu a respeito muito. Vou começar aqui com a doutora Denise Teles Almeida. Doutora Denise, é interessante que, é claro, a sociedade brasileira tem uma dívida muito grande com a raça negra, não há dúvida sobre isso, acho que o mundo inteiro o tem, o Brasil em particular. Nós temos cotas, que eu acho necessárias, e na política também, né? E me parece que algumas pessoas que não se declaravam antes negras, passaram na política a se declarar. E indígena também. Tem gente que ninguém nunca pensou que fosse indígena, né? Como o vice-presidente da República, recentemente se declarou indígena, eu nem sabia que ele era indígena. Mas você acha que existe aí, assim, ou os negros começaram a falar, opa, ser negro é muito legal, não tem que esconder minha negritude, ou existe um pouco de oportunismo nisso? Bom, na minha opinião, há uma deficiência na informação. O IBGE, ele classifica cor e raça em 5 denominações, a cor branca, a negra, a amarela e a indígena. E a maioria conhece apenas 3. Né? Então, quando o IBGE faz essa pesquisa, faz esse censo, as pessoas têm dificuldade na resposta por falta de conhecimento, de qualificação. Uhum. E por exigência agora das cotas, as pessoas passaram a fazer essa autodeclaração. Então, eu acredito também que venha muito disso, falta de informação e de qualificação. Interessante, vamos falar mais sobre isso. Doutora Maura, advogada. A senhora percebe que houve um progresso na sociedade brasileira no reconhecimento das prioridades da raça negra para maior integração com a sociedade, ou estamos longe do ideal? Rosivaldo, eu entendo que ainda estamos longe. Não quero dizer que não tem, principalmente a partir da lei de cotas, deu uma melhorada, porque essa lei de cotas veio em razão da militância dos negros, da sociedade, para obrigar que o legislativo e o executivo desse um olhar diferente para a população negra que estava sem nenhuma abertura de crescimento, tipo como se estivesse ainda no tempo da escravidão. Então essa lei melhorou, mas precisa muita coisa para melhorar, para tentar equilibrar esse prato da balança, nós precisamos caminhar muito ainda. Eu também acredito que a doutora está fazendo uma análise muito correta. Agora, Francis Teles, é emblemático porque o racismo e o preconceito, você só pode entender o quanto ele é maléfico e o quanto ele dói quando você é vítima dele. Eu, por exemplo, que tem tudo no Brasil para não ter nenhum preconceito contra mim, e não tenho, né? Eu tenho um biotipo, uma coisa que é da raça branca do Brasil. Mas estive nos Estados Unidos por 10 anos e eu vi ali o quanto tinha preconceito. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei 5 anos numa empresa, eu era diretor executivo de marketing
E eles nunca me chamaram para o churrasco e para as festas que davam na casa dos caucasianos, os americanos, não é? Então, ali eu senti o preconceito na minha pele. Isso me permitiu, inclusive, entender com mais clareza o que é na pele. O racismo e o preconceito. Eu disse o isso a preconceito você, né? na pele. Aqui. E eu pergunto, Franciele, é claro que você, por exemplo, é uma negra muito bonita, não é? Porque as pessoas têm o biotipo de uma modelo. Você é muito culta, é uma jornalista, e você sabe se defender. Então eu pergunto, mesmo assim, você ainda tem preconceito? Ou quando chega na sua posição, o preconceito é menor? Tem demais. É? Todo tipo de preconceito em relação a ser mulher, em relação a ser negra, né? E isso não muda de lugar, né? O que você falou, quando ele tem que acontecer, ele sempre vai ter a pessoa que vai cometer e a pessoa que vai sofrer com aquilo. Recentemente, eu sofri uma coisa assim em um hotel, lá em Curitiba. A pessoa colocou, um senhor bem de idade, colocou a mão no meu cabelo e estavam comentando sobre tipo de cabelo. O seu cabelo, meu cabelo era assim, já foi assim como o seu é hoje. Então, assim, são as colocações, né, que a gente sente que a pessoa não sabe como lidar ou que ela se acha superior ou classifica algo como melhor e como pior, ou como bom ou como ruim, né? Então, essa questão da autodeclaração que a gente fala, que é necessário, o que envolve muitas questões para você ter a coragem de se autodeclarar negro, se autodeclarar branco, pardo ou indígena, né? Porque se você for aproveitar daquela situação por algum motivo, isso sim é um certo oportunismo. Agora, quando você tem a coragem de assumir que você é assim, é branco ou é negro, no seu dia a dia, isso é o que faz a diferença na sociedade. Porque quando a pessoa tem orgulho daquilo que ela é, quando a pessoa tem orgulho da sua história, ela não comete essas coisas no dia a dia. Ela não se acha melhor ou pior do que a outra por causa da cor, por causa do cargo, por causa de tudo aquilo que ela é na sociedade. Então precisa sim da transformação social a cada dia, precisa da educação racial que nós não temos. O Brasil não tem educação racial de qualidade. A pessoa que quer buscar aprender a se defender precisa ler, precisa ir atrás. A história que nós temos de educação no ensino fundamental é uma história em que os negros foram oprimidos, em que os negros não estão no lugar de destaque e isso, com o tempo, a gente vem buscando essa mudança através do acesso à educação, né? Acesso à educação, e isso vem mudando de uns 10, 15 anos para cá. A gente está sentindo os nossos filhos, a nova geração, ela está lidando diferente com essa questão do racismo da forma do que a gente lidava. Perfeitamente. Nós vamos aprofundar sobre esse assunto aqui. Vocês três fizeram um apanhado muito bom para introduzir o telespectador no assunto. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. A Unimed cuida da saúde da minha família e devia cuidar da sua também. Bandeira Odontologia Especializada. Um abraço ao Dr. Carlos Bandeira, grande odontólogo, no deputado Jamel Cecílio. Eu recomendo, ele é o meu odontólogo, telefone 3281-0647. Água mineral alcalina, essa Levite, é a água que o Carlão toma. Ele só toma água aqui no programa, depois ele não toma outra coisa, água só aqui no programa, uma vez por semana. Viu, França? Depois ele toma o quê? O que você toma, Carlão? Bom suco natural, né? Ah, tá certo. Pinga 51, tá certo. Você vê que você falou uma coisa e eu traduzo para outra, né? É um excelente antioxidante, menor índice de teor de sódio do mundo. Eles entregam lá na sua residência. 3255-9626. Nós voltamos já já.
Bom, estamos de volta com Opinião em Debate com o tema Declarar-se negro, branco ou indígena, riscos e privilégios. Eu fiz essa manchete, assim, esse tema um pouco provocativo. Eu fiz até com 4 mãos aqui com a Francis, passei para ela, porque, doutora Denise, é claro, algumas pessoas pensam assim, poxa, tem privilégios também. Quais os privilégios? Poucos, eu diria, por sinal, né? Mas é claro que você tem o sistema de cotas na universidade, teoricamente, se você se declara da raça negra, teoricamente, eu nem sei na prática se isso realmente é uma coisa que na ponta vai ser um privilégio ou não. E você tem os riscos também, porque tem pessoas ainda no Brasil que são tão brucutus, estão na idade da pedra mental. Eu não sei como que eu classifico o racista e o preconceituoso. E tem os riscos também. Como você é uma pessoa negra, né, da cor negra, você se declarou de raça negra, não é isso? Sim. Você pode dizer para mim quais são os riscos? Depois vamos falar dos privilégios. Certo. Como foi mencionada a cota, muitos têm essa barreira, essa dificuldade de se autodeclarar. Justamente por isso, porque se sente inseguro em se autodeclarar como negro ou pardo, principalmente quem é pardo, porque quem é negro já está mais claro, mas quem está ali mais misturado para se declarar o pardo, tem esse medo, essa dificuldade até de se autodeclarar e ser barrado lá na frente, porque tem toda uma fiscalização por trás disso, para tentar quebrar qualquer tipo de fraude. Então, assim, os riscos maiores, eu acredito que seja a discriminação mesmo, porque alguns falam que não precisaria disso, que você pode ir pelos seus próprios méritos, não pesando o racismo estrutural, né, que de certa forma traz essa desigualdade. Então, o risco é mais pessoal mesmo. As pessoas elas têm essa barreira, esse preconceito de usufruir do direito que lhe é dado. Denise, esse vestido seu é de um grande estilista que só faz coisas assim. Como é que se chama ele? Eu entrevistei uma vez. É D3 Power. Ele é da Bahia. Da Bahia. Sim. Me parece que ele esteve aqui na Jovem Pan, esse estilista. Ele esteve na Jovem Pan. Eu não lembrava, não. Muita gente, são 5 anos de programa, né? Cada semana vai lá 5, 10, né? Mas, doutora Maura, a doutora Denise falou uma coisa importante. Eu realmente, por favor, até me ajuda. O que é exatamente o racismo estrutural? É tido o racismo estrutural como aquela barreira que impede o negro de acessar os postos, principalmente de comando. A gente olha nas universidades, agora estão começando a ter alguns professores negros, mas os professores eram todos brancos. Eles não acessam a diretoria, não acessam a nada. Nas empresas, os diretores, os grandes diretores, diretoria, não tem negro. Quando tem, é 1 ou 2 para falar que tem. E geralmente homem. As mulheres não acessam. Olha no judiciário, não acessam. Olha no executivo, no legislativo. Quantos negros tem em posto de comando? No chão de fábrica tem negros. Mas nos postos de comando não tem, porque eles vão até aqui. Daqui, quem vai permitir que eles sobram para poder rivalizar com eles? Não vai, porque são 56% da população é preta e parda.
Mas os privilégios foram toda a vida dos brancos. Enquanto os brancos estudavam, os negros trabalhavam. Então eles foram se especializando. Os brancos foram adquirindo conhecimento. Então, para os negros acessarem aquilo ali, é uma dificuldade muito grande. Um ou outro acesso. Está melhorando agora, como eu disse na primeira fala, está melhorando. Mas para equilibrar 50% de um, porque quem tem privilégio não quer abrir mão dos seus privilégios. É verdade, doutora, em qualquer aspecto, né? E é interessante, Francis Teles, que eu acho muito engraçado analisar o jornalismo, porque jornalista não gosta de ser analisado, ele gosta de analisar. Você vê que na nossa área, sinceramente, o racismo estrutural, o sujeito fala, escreve contra o racismo, mas vai ver quantos os que vararam foram grandes escritores do passado, que eram negros, né? Talentosíssimos, por sinal, mas assim, no jornalismo mesmo, o pessoal fala, não, vamos... Aí faz assim, tem um jornalista, aí alardeia demais, né? Nas redações dos jornais. Por causa da nossa estrutura, você falou, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural é a forma com que o nosso país, a nossa sociedade foi estruturada, formada. Eu acho que as cotas não são privilégios de maneira nenhuma. As cotas foram ações afirmativas necessárias para incluir, para a inclusão e para a transformação da nossa sociedade. Uma sociedade que tem mais de 50% de pessoas negras, somos descendentes, a maioria descendente de pessoas negras, os africanos, vindo de vários países da África, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde. O nosso Brasil é formado dessas três raças, do índio, do negro e do branco. E após a escravidão, não aconteceram as ações afirmativas para que nós hoje estivéssemos falando sobre cotas para negros. Se a maioria, se as transformações sociais tivessem sido após a escravidão, mas o que aconteceu? Houve a escravidão e cadê a inclusão dessas pessoas? Para onde esses negros foram? Para as ruas. Né? Então não tinha, e até hoje, quando a gente fala até hoje, tem gente que pensa que a escravidão foi há muitos anos atrás, não foi tantos anos assim, né? E nós ainda temos um longo caminho a percorrer, porque nós estamos colhendo ainda duramente essa desestrutura social causada pelo racismo. Então, está usando muito esse termo de racismo estrutural por causa dessa estrutura deficiente que nós temos até hoje. Então, as cotas são ações afirmativas. Eu entrei na faculdade sem cota, doutora Maura acho que também, doutora Denise também entrou sem cota, mas eu sou a favor, sim, porque quando eu entrei na universidade, eu era a única negra da faculdade. E eu só tive acesso à faculdade porque os meus pais entendiam que a educação era o caminho. Sim. E quando eu entrei no jornalismo, eu via que poucos negros tem até hoje, e quando entra um negro vira mais polêmica do que tudo, porque o negro acaba sendo o centro das polêmicas e das atenções. Por quê? Não por causa dele, nem por causa da outra pessoa que não sabe lidar, mas eu já falei até uma vez, a gente solta as coisas que são assim, pejorativas, que são racistas, de forma tão natural, que acaba de forma tão estrutural, tão enraizada, que a gente já comete alguns erros, né, ao vivo, ali apresentando, e acaba gerando muita polêmica, né. Agora, Rosival, eu já ouvi vários depoimentos de jornalistas negras, não daqui de Goiás, porque que somos muito poucas mesmo, Luciana Barreto, Glória Maria, Zileide Silva, elas falam que sim, é muito difícil, primeiro, ser mulher e segundo, por ser negra. Porque quando chega uma repórter negra, realmente eles falam, você é repórter mesmo? Você é formado mesmo? Ou outra, quando chega uma advogada no fórum, você é a doutora mesmo? Ainda existe muito isso, gente. E aí as pessoas falam que é mimimi, mas não é mimimi. É uma realidade, né? Ainda e ainda precisa muito ser discutido. Bom, a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102.
O Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos parados pelo país, ele ajuda a sua empresa a crescer. Lembre-se, a cooperativa faz com que você seja melhor. As cooperativas tiraram 2 toneladas de lixo do Meia Ponte. Olha que coisa maravilhosa. Procure uma agência e se informe, www.cicobi.com.br. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate com o tema Declarar-se negro, branco ou indígena, riscos e privilégios das eleições. Entenda mais sobre isso. Nós estamos aqui com a doutora Denise Teles Almeida, que é advogada, a doutora Maura, que é advogada, a Francis Teles, que é minha colega jornalista, e eu tenho prazer de dizer esse nome, colega, porque alguns eu nem falo é jornalista, mas não é meu colega, porque às vezes não é desse tipo que eu gosto. Mas é interessante, doutora Denise, que a gente, hoje no Brasil, quantas pessoas se declararam negras? Você sabe, tem esse número, não? Não tem um número exato. Não. Pode dar uma olhada aí para nós, a produção, para ver quantos milhões de brasileiros já se declararam negros no Brasil, ou pardos. Porque essa... Você fala do novo IBGE ou da última? Da última. Da última é mais de 52%. 52%. Agora a quantidade por número eu não sei. Sei, 52%, Isso, são 215 Sim. milhões de brasileiros, mais de 100 milhões. Né? Já passaram lá em casa, já passou na sua, Rosenvaldo? Passou. Já bateu lá em não, casa? Como eu não fico em casa, então. se quiser esconder de mim, é lá em casa, é o melhor lugar. Pois e já bateram lá em casa e o recenseador, né, perguntou quantas pessoas são. E aí o meu esposo estava no dia, ele falou 4 pessoas. Qual a cor? Pergunta, né, quantas pessoas, idade das pessoas e a cor. Ele falou, somos 4 negros. E o meu filho mais novo, de 10 anos, ele puxou a família do meu pai, o DNA do meu pai, e ele é branco. Ele é branco. Ele não passa em cota nenhuma, doutor Amaro. Não passa. Agora, o meu mais velho entrou na fila 2 vezes, 3 vezes, porque ele puxou a minha mãe. Então, mas ele lá em casa não tem dificuldade, Rosenval, não tem dificuldade de aceitar a diferença. Nossos irmãos fomos criados de uma maneira que meu pai branco, ele nunca teve esse problema de achar que os filhos dele, por serem negros, eram diferentes. Não, nunca. Então a raiz para você combater o racismo é você tratar as pessoas iguais. A gente foi perceber que era negro quando a gente foi para a escola. Quando as outras pessoas começaram a tratar a gente diferente. Meu pai, ele da maneira muito simples, um senhor que não tem, assim, fez o máximo ensino médio, ele não tinha esse olhar racista. Ele não via diferença entre as pessoas por causa de cor. Então a gente nunca teve esse problema. Pai não vai ver então isso, lá em casa eu passei isso para o meu filho, e se você passar isso para os seus filhos, para os seus netos, eles não vão ser pessoas que vão discriminar as outras por causa da cor, por causa do biotipo, por causa da deficiência, né? Então a gente, agora, a doutora Maura, que faz parte da comissão avaliativa, né? De pessoas que autodeclaram, ela pode falar pouco aqui para a doutora Maura. Doutora Maura, o que te define? É claro, por exemplo, que se for fazer um exame desses tradicionais de sangue, não vai sobrar ninguém. Eu tenho certeza que todos nós temos um quê de... Mas assim, a pessoa se declara negra, né? Por exemplo, a doutora Denise, se fosse eu que fosse classificá-la, eu diria que ela é parda, não é? Ou no máximo morena. Ela não seria uma negra, não sei. Mas assim, o que define o negro quando ele se declara? O que pode definir o negro? Olha, os negros, como os brancos, têm as características da sua raça. Então, como eu faço parte da comissão de heteroidentificação da UFG, então tem a banca, né, que os alunos se declaram, eles têm que passar pela banca para declarar. Então, nós vamos avaliar o biotipo. Qual que é o biotipo do negro? São os lábios grossos, o nariz achatado, o cabelo não crespo, não liso, né?
a pele negra. Então, essas são as 4 principais avaliações que a banca faz. Você não passou em 3 aí, viu? A França Vamos fazer o exame já não de sangue. passou em 3. Mas eu penso o seguinte, doutora Denise, eu acho que é um fato a ser considerado. Por exemplo, eu tenho uma filha que é negra, outra é branca, são gêmeas e uma é negra, outra é branca. Uma puxou o lado do avô que é negro e a outra puxou o outro avô que é descendente de italiano. Mas eu acho que, no princípio que se percebe da intenção da cota, eu, por exemplo, me sentiria muito mal, porque a minha filha, é claro, ela sempre estudou nas melhores escolas que existem em Goiânia. Eu trabalho para isso. Ela estuda numa excelente escola. Então eu acho que o princípio da cota também tem que ter uma consciência que diz, não, pera um pouquinho. Ela, mesmo que ela seja negra, ela está numa posição, num patamar superior ao negro que não tem condições econômicas. Então, me parece que a sociedade tendo consciência, eu vou testar um exemplo rapidamente, fizeram o restaurante do povo aqui. E uma jornalista, vamos lá almoçar no restaurante do povo, que são, na época, R$3. Eu falei, não, você não entendeu. Não é para isso. É para quem não pode pagar uma refeição decente. Então, será que eu estou errado? Quer dizer, nós deveríamos também incluir nesse rol da coisa do cota o fator socioeconômico, não? Sim, inclusive assim, a cota ela foi feita para tentar trazer esse equilíbrio, né? Tentar dar oportunidade para quem não tem oportunidade. Então é uma questão de consciência mesmo, para quem for fazer a opção pela cota, ter esse discernimento se de fato precisa ou não. Porque a autodeclaração, a pessoa mesmo que se declara como ela se vê, né? Mesmo que ela seja mais clara, mas como ela se vê, da forma que ela se vê. Agora, na questão socioeconômica, para dar oportunidade para quem realmente não teria condições de estar ali se não houvesse esse sistema. Eu acho que é um raciocínio um pouco lógico, né? Doutora Maura, quantos anos a senhora é advogada? Olha, eu me formei em 80. 80. Em 80. Então, 80, França, você que é boa de matemática, 80, 90... 32. 32 anos. Tá bom, tá. Eu estou ganhando, senhora, viu? Então. Eu estou ganhando longe, eu não vou contar mais não. Eu parei, viu, França? Agora quase não que eu mais. solto aqui a minha idade. Você não solta não, França, porque depois você não consegue conter. Agora eu quero mentir sobre a minha idade, não consigo mais. O Carlão não deixa eu mentir. Ele está aqui, o Carlão trabalha com ele 40 e tantos anos. Então, olha aí, ó, já 40 viu, e né? tantos anos. Não dá. Mas nós vamos para mais um intervalo e voltamos já com o último bloco. Fiquem conosco. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema declarar-se negro, branco ou indígena, os ricos de privilégios, inclusive associado à eleição. Nós estamos falando, dando a luz sobre esse assunto que acho muito importante. Quantos minutos nós temos aí, Ana? Perfeitamente. 10 minutos? É isso? Ótimo. Doutora Denise, bom, sob o ponto de vista das eleições, será que os partidos vão mesmo? Porque recentemente, para minha grande surpresa, o PT, que é tido um partido com mais, como digamos assim, mais uma permeabilidade social mais intensa, na ausência de outra palavra, entrou com ação para que o fundo partidário para os negros não fosse acionado nessa eleição. Olha que coisa, isso o Partido dos Trabalhadores, podia ter sido outro, mas foi o Partido dos Trabalhadores. Então você acha que os partidos vão ali, como os outros, soltar, quer dizer, porque dinheiro, a França sabe disso, dinheiro é crucial na eleição. E nós precisamos ter mais negros no Congresso Nacional, na Câmara Federal, aqui não tem algum deputado estadual negro? Acho que não tem nenhum. Aqui? Nenhum, né? Não. Como é que faz, hein? Os negros estão, pergunta básica, os negros estão
se conscientizando disso e cobrando? Não estão. Inclusive, eu tive o privilégio de participar da campanha da UAB, das eleições da UAB, juntamente com a doutora Maula, na chapa da doutora Valentina Jung. E nós sentimos na pele essa dificuldade de encontrar mulheres e negros para incluir nas chapas, justamente por isso, porque não teve que sair procurando, porque não tem essa consciência de pessoas negras que queiram embarcar. É muito pouco as pessoas que queiram encarar e participar. Talvez seja por isso que eles queiram tirar a participação. Mas é muito importante que estejam presentes, porque tem que ter pessoas para nos representar, é importante isso. E aos poucos vai gerando essa consciência. Não vai ser da noite para o dia, é um processo, é uma caminhada e é uma jornada ainda muito longa para ser conquistada. Olha, eu fiquei pasmo recentemente, doutora Maura, na eleição da OAB, uma amiga minha, que é advogada negra, muito atuante, top, e uma pessoa da oposição diz para ela, imagina essa negra que quer entrar na cúpula da OAB. Bom, ela não processou porque ela me disse o seguinte, Josival, eu vou ficar, ela ficou com medo, olha que era advogada, por isso que tanto a opressão é um negócio fantástico, né? Fantástico no sentido negativo, estou dizendo. Ela disse, porque eu vou ficar, agora posso ser como aquela advogada negra criadora de caso. Infelizmente. E eu falei assim, eu não posso dizer a ela para fazer, sendo branco, falei, não, faz, não. Ela tem que, você vê que a coisa é muito difícil, né, doutora? Quer dizer, se ela faz, ela pode ser criador de casa. Se não faz, fica aquela angústia. Ela até hoje está com essa angústia, porque não fez. Realmente, as pessoas têm que gritar para o mundo o que acontece. Igual mulheres quando maltratadas. Porque senão, ninguém vai acreditar que ela é maltratada. Mas ninguém... Fulana... aconteceu isso com ela, mas ninguém nunca soube disso. Né? E assim também é o racismo, é o desrespeito. Tem que falar, tem que processar. Criadora de caso, pode ser, mas se não, vai repetir, porque ele sabe que pode pisar e ela vai ficar de boca fechada. Né? Então, não pode calar, tem que registrar, vai na delegacia, vai no Ministério Público, vai na delegacia especializada, que em Goiás já tem, GEACRE, né? Tem, Goiânia já tem uma delegacia especializada. Agora nós precisamos de uma vara judiciária especializada para tratar dessa questão, porque precisa de um olhar diferenciado para essa questão de racismo. Porque, às vezes, quando alguém sofre o racismo, que fala, não, é mimimi, não é brincadeira, é meu amigo. Não é brincadeira, tem que tratar com respeito, porque a vida inteira os negros foram maltratados. E abaixaram a cabeça, né? E muitos ainda se colocam nessa posição de abaixar a cabeça para o branco, né? E isso não pode. Enquanto todo mundo que sofrer o racismo não gritar e processar, não vai acontecer a mudança que nós esperamos, que a sociedade precisa e espera. Eu tenho rapidinho aqui no minuto final, França, eu tenho um grande amigo, Valdir. Um abraço para você, Valdir. Trabalha comigo lá na minha chácara há muitos anos. Ele é um negro maravilhoso. E com relação à política? Eu acho que essas pessoas que se autodeclararam negras esse ano, que estavam visando algum fundo eleitoral, deu com burros na água, né? Por quê? Porque ainda é uma coisa que não foi liberada oficialmente,
é uma coisa que está na lei, estão querendo implementar, e alguns partidos realmente liberaram, outros não. Algumas pessoas negras receberam, outras não. Está na justiça o processo. Então, após a eleição, com certeza, algumas pessoas vão rever a situação. Alguns alegaram que foi erro. Não foi erro. Eu ia marcar alguma coisa e marquei outra. Não é oportunismo. Então, já que a gente está terminando, quando uma pessoa, ela tenta aproveitar de uma situação, seja qual ela for, para tirar proveito, é oportunismo. Se não for isso, é desrespeito a tudo. Se você desrespeita a sua autodeclaração enquanto pessoa, você está desrespeitando, não só você, está desrespeitando a sociedade. Porque nós temos, enquanto um grupo que a maioria quer representantes negros, hoje a gente não tem na nossa Assembleia nenhum negro, não, na Câmara dos Vereadores tem alguns, hoje candidato a presidente a gente não tem nenhum, não. Já que o povo é a maioria, não tem nenhum. Tem 2 mulheres candidatas a presidente. Então, isso tudo precisa ser revisto, né? Precisa. Imediatamente. Eu ia falar o Valdir, ele é muito meu amigo, é um amigão que eu tenho. Ele faz muita brincadeira sobre si próprio. Eu fico até sem graça, mas ele mesmo brinca com ele. E eu fico assim, até... Mas ele brinca com ele mesmo. Eu penso assim, tudo bem, ali em casa. Mas às vezes a gente conversa, nós dois vamos conversar, ele fala assim, é porque eu cresci. Cresci assim. Vendo essas brincadeiras, e aí eu acabo brincando comigo mesmo, eu sou muito alegre. Mas tem isso também. Enquanto não ofende, enquanto não agride, enquanto... Tá tudo certo. Mas agora o respeito do outro é o seu limite. Tem que ouvir. E eu acho que nos minutinhos finais, eu acho que cabe às pessoas também saberem, porque às vezes a pessoa também não quer ofender, claramente, não quero ofender, mas às vezes tem uma coisa que ofende e você não sabe que está ofendendo. Embora a maioria, né, Teres, nós já conversamos sobre isso, a maioria sabe sim do que está fazendo. Então é preciso que essa linha divisória, olha, racismo, preconceito é crime. E crime sendo, é preciso punir com tudo aquilo que a lei permite. Eu tenho um advogado, doutor Francisco, que diz que ele não gosta dos rigores da lei. Com a lei. Porque quando fala rigores da lei, dá a impressão que pode não ser do jeito que tem que ser. Então, com a lei. Então, eu não consigo entender o preconceituoso, não consigo entender o racismo hoje, de tanto que a gente fala nesse sentido. Muito obrigado, Francis Teles, pela sua presença aqui hoje. Você falou para o nosso programa, aceitei na hora. Doutora Maura, como foi uma felicidade conhecê-la. Eu já havia visto falar da doutora Maura, mas ela tem uma sabedoria. Vocês notaram aí que a doutora Maura falou? Porque ela fala umas coisas dignas de anotação. E a doutora Denise também, muito simpática, com essa camiseta estilizada dela, com esses brincos maravilhosos. E tem aqui uma pessoa acompanhando vocês, quem que é? Patrícia, quem acompanha quem aqui, doutora Patrícia? Você acompanha a doutora Denise. Trabalham juntas. É muito simpática, está aí o nosso querido cinegrafista vai mostrar. Bom, muito obrigado. Vamos lá, Carlão, vamos embora, porque eu quero dizer o seguinte, eu vou ser operado, presta atenção aí, por um médico, dá uma olhada, dá um close aqui em mim. Olha, eu vou ser operado pelo Dr. Sujita. Depois da minha operação, eu vou ver se esse japonês é tão bom quanto fala. Até o próximo programa, porque no próximo eu estarei operado pelo Dr. Sujita. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.